Olá, boa tarde, amados irmãos e irmãs. É com muita alegria. Tenho aqui ao meu lado o irmão Aderson, missionário, pregador, católico, franciscano, carismático e também legionário, não é isso? E com muita alegria que recebê-lo aqui, nesse lugar de oração, lugar também onde a gente grava os nossos momentos, para evangelizar através das redes sociais. E hoje nós queremos partilhar com os irmãos a palavra de Deus, na parábola, podemos dizer assim, a parábola mais conhecida, registrada apenas no Evangelho de São Lucas, que é a parábola do filho pródigo. A gente encontra lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, vem nos narrar a história do filho pródigo. Vamos fazer a leitura. Disse também Jesus contando: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou sua fortuna vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi posto a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e lhe direi a meu pai: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu. Movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e beijou. O filho disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestir, e ponde um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, viu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito
para eu festejar com os meus amigos? Agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as prostitutas, logo lhe mandastes matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão Adesso, a gente ouviu, a narração de São Lucas nesta parábola do filho pródigo. Logo no início, como a gente leu do versículo 11, como inicia, disse-lhe: mas certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, o mais jovem, tinha um mais velho, o mais jovem, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E a gente vê a atitude do pai, que o pai não questionou, o pai não relutou, o pai não disse assim: que conversa é essa? Eu não morri ainda. A palavra diz que o pai repartiu os haveres. A gente vê tamanho amor, o amor desse pai, um amor com a sabedoria que muitas vezes a nossa inteligência humana não consegue captar de primeiro momento, Algumas pessoas podem até dizer: esse pai é besta, ou esse pai se precipitou, não era obrigado a ele dar. No versículo 12 nos mostra que o filho mais novo tinha um plano. Ele queria sair da casa, pois estava cansado da vida no lar do pai. O filho mais novo se sentia preso e queria ser livre. É que a gente vê hoje, assim a juventude de hoje. A gente já ouviu alguns jovens dizer: quando eu completar meus 18 anos serei livre. Não é assim? Exatamente, é o que mais a gente vê. Serei livre, parece que eles não se sentem amados e não vê a atitude do pai e da mãe, e muitas vezes orientar, corrigir. A forma do pai e mãe administrar o lar, muitas vezes os filhos não entendem e acham que é uma prisão. Exatamente. Então ele pediu ao pai, o filho aqui a gente vê ele pedindo ao pai a herança. Ele tinha direito a 1/3 da herança quando seu pai morresse, não é assim? Vou ligar aqui aqui o microfone para o nosso irmão Adesso, ele captarmos o som dele melhor aqui. Isso aqui. Então ele tinha direito a 1/3 parte, da herança quando seu pai morresse, mas ele pediu ao pai vivo, isso aqui, uma dessa. Vivo. Com seus desejos, seus planos que ele tinha de se ver livre, ele pediu. E o pai não questionou dele. É uma das coisas que me chama muita atenção, e esta parábola de Jesus, se a gente olhar e analisar bem, Deus foi um arquiteto que fez tudo,
E ele fez por ele, quando ele disse que fez o homem a sua imagem e semelhança, ele dotou esse homem de um amor imenso, tá? Que é comparado ao amor de Deus com o amor do Pai aqui na terra. Então, Deus, sabendo que ia acontecer tudo isso, então ele já preparou um amor imenso que um pai. Então essa parábola é uma parábola de comparação. Todas as parábolas Jesus falou por meio de comparações. Então, quando o filho pediu, me dá minha parte da minha herança, ele não questionou. A mesma coisa faz Deus com nós. A gente nasce no berço do lar, pai e mãe ali em volta da gente, com maior carinho, com maior prazer. Quando nasce um filho, um pai faz uma festa, uma alegria imensa. E aquele filho vai crescendo, até quando ele começa a dizer, como você bem falou. E isso eu já vi, eu já ouvi aqui nessa comunidade. Menino com idade de 13 anos, ele disse, quando eu chegar meus 18 anos, meu pai não faz mais comigo o que ele me fazia. Então a gente vê esta coisa hoje rodando. Por quê? Porque penso que o amor do pai e a vida do lar é uma prisão, uma cadeia. E eu quero ir para a liberdade do mundo como o filho pródigo fez. Eu vou sair dessa prisão, eu vou fazer o que eu quero, que me dá na tela. Então eu vou fazer. Que não tem mais meu pai, não sabendo a gente que a gente saindo do comum, do pai, do domínio do pai, caiu em todas e cada as esparrelas na vida da gente, que depois a gente volta atrás, arrependido. E esta parábola do filho pródigo, ela traz tanto com os filhos, nesta comparação, como a gente mesmo com o adulto. O irmão Adeci, essa atitude dele pedir a sua herança, essa atitude foi um completo desrespeito. Completo desrespeito. Ele não se importou com a vida do pai, ele não quis saber se o pai contava com ele para ampará-lo na velhice. Seus planos eram mais importantes. Ele amava mais a si mesmo do que ao pai. Ele quebrou os mandamentos de Deus. A responsabilidade que ele tinha, que ele pensava que ia ter, e que ele queria fugir do pai, ele pensou isso, não pensava que na velhice ele não ia ter essa preocupação de cuidar dele, que ele ia ser outra pessoa, então não ia ligar. Então o pai também falou, o amor ele não negou. Pegue, vai fazer, satisfaça a sua vida. O que aconteceu? Gastou tudo. Botou tudo. Então, do mesmo jeito, isso acontece na vida de hoje com o ser humano. A palavra é uma comparação. Então, sair das asas do pai, sair do domínio da família, sair do berço da família para ir procurar refrigério no mundo, o mundo não tem o que dar. Mas também é bom porque não existe professor melhor do que o mundo. É o mundo que ensina. Se ele não tivesse saído, ele não teria caído em si o valor do pai, ele tinha reconhecido o valor que o pai teve. Qual foi a palavra dele lá? Pequei, vou voltar. Porque eu cheguei lá, eu não vou dizer a meu pai, eu pequei, eu desobedeci, eu fui infiel contigo. Eu já não quero que você me trate nem como um filho. Mas o mesmo esses empregados para me ter a comida, que lá eu queria comer lavagem. Né? O irmão Adeci, a divisão proposta pelo filho era muito complicada. Porque o pai dividir uma herança, o pai vivo ainda, isso é muito complicado. E alguns estudiosos entendem que, pela antecipação, ele recebeu a 9ª parte ao invés de 1/3, a qual tinha direito. Bem, sobre isso nada sabemos.
Mas seja como for, o fato é que tal pedido gerou problemas. Toda a propriedade precisava ser dividida. Uma parte considerável deveria ser vendida e liquidada. Essa era uma situação que afetava todo o lar, além de ser um insulto ao pai, que nunca lhe deixou faltar nada. Então veio o transtorno. Não foi só a dor do pai ver um filho indo embora, mas tudo que se gerou naquele primeiro momento, dentro daquela família, naquela grande propriedade, né? Quantas obrigações o pai tinha dentro daquela propriedade, com seus empregados, como estava a situação financeira do pai, tudo isso. Então, de certa forma, gerou de imediato, dentro daquele lá, daquela família, né, e porque não podemos dizer daquela empresa, vamos dizer, empresa campo, empresa roçado, em que diz que o pai tinha empregados, né? Que num certo momento ele até refletiu que na casa do meu pai o empregado não é tratado como eu estou sendo tratado aqui. Então, essa era uma situação que afetava o lar, além de ser um insulto, né, ao pai, e um pai que a gente vê que nunca deixou faltar nada. Será que isso hoje também a gente vê nos nossos filhos, nos filhos de hoje, irmão Adécio? A gente vê gratidão ou ingratidão? Ele é mais fácil a gente ver a ingratidão do que a gratidão. Porque sempre o valor, sempre não se reconhece. Quanto mais o pai faz, mais o filho acha que deve fazer. E o filho não tem que retribuir com nada. É só o pai depositando, jogando, e ele achando que quanto mais o pai dá, mais ele merece. Assim o filho, como ele fez. O que ele fez? Ele gerou um mal-estar, além de desobedecer, além de criar um clima, ele criou uma divisão, que o outro, quando chegou, se revoltou. Aí jogou na cara do pai: tanto tempo que eu tive aqui contigo, tu nunca me deu nem um cabrito para mim brincar, aniversariar mais meus companheiros. E esse aí, vagabundo, caiu no mundo, gastou tudo, agora volta arrependido e você dá tudo para ele enquanto eu não tenho nada. Aí doeu dentro do coração do pai, por aquela divisão, por a dor e a alegria de ter tido o filho de volta, mas o desgosto que causou o outro. Então ele tinha que ter força para conciliar aquelas duas coisas e reverter aquela situação que foi criada. Por uma pessoa que foi vaidoso, egoísta, pensou só nele, né? Desrespeitando, saindo da domínio do pai, e foi para a coisa. Quando volta, criou as coisas. E como a gente vê aqui, irmão Adécio, né, no versículo 13, né, diz que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, né, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente ou vivendo irresponsavelmente. Essa palavra distante parece que ele queria ir o mais longe possível da casa do pai. Foi para um lugar muito distante. Parece que ele achava que nessa distância dele, ele se mantinha, né, distante. Talvez daquela prisão a qual ele achava que tinha, né? Talvez ele se achasse preso. E esse querer ir para um lugar muito distante, nos chama a atenção. Encontramos o filho mais novo, né, saindo de casa, saindo da sua terra, com liberdade, né, entre aspas, e recurso para viajar ao mundo.
Ele poderia ir para a Ásia Menor, ao norte, ao Egito e à África ao sul, ou Babilônia ao leste e Grécia e Itália ao oeste. Não sabemos para onde ele foi. Só sabemos que ele foi para um lugar distante, ou seja, distante. Ele se afastou o máximo que pôde da casa do Pai. Sua situação foi completamente inconsequente. Ou seja, sua atitude nessa situação foi completamente inconsequente. Ele ajuntou tudo o que tinha, ele não deixou nenhuma reserva na casa do Pai. Ou seja, ele não tinha um pensamento de retorno. Ele não deixou nenhuma reserva na casa do Pai. Vou deixar aqui Pai, eu não vou levar tudo, eu vou deixar aqui uma quantia. Possa ser que lá eu não me dê bem, eu tenho um retorno. Ele não pensou nisso. Não deixou nenhuma reserva na casa do Pai, para que, se acaso o plano desse errado, ele pudesse voltar dignamente. Esse filho mais novo viveu de forma dissoluta, de maneira que lhe parecia melhor. Então, aquilo que ele achava o certo, e o pai estava ali: filho, é por aqui, é por ali, e de certa forma, não pela uma obediência de bom grado, mas por uma coisa forçada, ele se sentia infeliz. Tendo tudo, achava que não tinha nada. O distanciamento que ele queria se ver muito longe, que não queria nem pensar. Eu quero sair, eu quero me ver livre. O distanciamento dele era uma liberdade, que ele ia tão longe que não queria nem saber se existia Pai. Por isso que ele não deixou reserva, por isso que ele não guardou nada, porque lá ele pensava que tudo estava lá à espera dele. Não pensava na ruína que estava à espera dele, pela a desobediência, pelo desrespeito que fez com o pai e com a família. Que não foi só o pai, foi toda a família. Ele causou um transtorno em toda a família. A prova que quando ele voltou, o outro se revoltou. Então esta viagem foi o final da vida dele. E assim, uma coisa para que ele pudesse cair em si, que quem ele deixou para trás era aquele que estava todo dia ao lado dele, que não media esforço, que não tinha limite do amor que tinha para com ele, e lá ele não encontrou esse amor. Gastou, mesmo tendo tanto dinheiro, tantas coisas, não encontrou o que ele queria. Voltou para trás. Chegou em casa, o pai disse: volta para trás, que a panela furou. Não, o que foi que o pai fez? Vem cá, meu filho. Colocou anel, vestiu, calçou, que estava descalço, sem nada, a roupa toda. Mandou fazer festa. E isso, meu irmão Pedro, hoje nós trazendo esta palavra do filho pródigo daquela época do Evangelho, para nós trazer hoje para cá, para a nossa vida atual, é o que Deus espera de todos os pecadores. É esta a compreensão. Deus dá liberdade, vai, mas tu vai voltar. E quando tu chegar, que é muito difícil, é tão difícil a gente que acreditar na conversão de uma pessoa assim como o filho pródigo, que ele se converteu. É difícil a gente ver a pessoa sempre diz: quem foi ainda pode ser. Viu? Não sabendo que essa comparação desta parábola é o que nós vivemos hoje no nosso mundo atual. Deus dando tudo para o ser humano, mas o ser humano acabando com tudo, destruindo tudo. E quando ele cai em si, que ele volta, ainda tem os outros, que são os filhos que ficam em casa, tá? Fazendo tudo a hora, né? Aí vai dizer: ó, quem é essa criatura?
Quem é ele hoje? Nunca vai dizer, se reconciliou, hoje é um verdadeiro cristão. Sempre há uma péssima pensamento contra a pessoa. Quem te conhece, que te compre. É isso, tá? Como a gente vê na palavra, Jesus diz: haverá festa por um só pecador que se arrependa. Está contido dentro desta palavra. Talvez você em casa, falando com você que nos acompanha, você que vai assistir esse vídeo, ouvir esta pregação, talvez você esteja também se identificando com o filho pródigo. Todos nós somos filhos pródigos. Todos nós estamos retornando, ou ainda estamos lá na lavagem que o mundo está nos oferecendo, ou muitos de nós estamos caindo em si, vou voltar à casa do meu pai, mas todos nós somos filhos pródigos. Ou muitos já estão com esta roupa nova, este anel novo, desfrutando do retorno. Mas que esta palavra de Deus, essa parábola, é para os tempos atuais, para mim e para você, nos dias de hoje. Depois de ter consumido tudo, sobreveio, como diz lá no versículo 14, depois do filho ter acabado com todo o dinheiro que levou, diz que naquele lugar onde ele estava, veio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, a passar fome mesmo. Temos notícia do início da sua ruína. Seus recursos acabaram, ele havia gastado tudo e começou a passar fome mesmo, passar necessidade. O dinheiro acabou e a fome chegou. Aí eu pergunto, e os amigos? E o povo bom que estava em sua volta? E a liberdade a qual tanto ele prezava, que deixou a casa de seu pai, e não só deixou a casa do pai, desrespeitou o pai, pediu herança do pai vivo. Mais ou menos, quando o filho pede a herança de um pai vivo, ele está dizendo: tu morreu para mim, só me interessa a minha herança. E agora, sem nada, seus recursos acabaram, ele havia gastado tudo, começou a sofrer. Sofrer por não ter dinheiro, sofrer por não ter mais aquela família, a casa paterna, da qual ele havia abandonado, deixado de livre e espontânea vontade. Para piorar, ele estava em terra estrangeira. É assim? Quando a gente está num momento difícil, mas que está em torno, de pessoas que nos amam, a nossa família, na nossa terra, chega um, chega outro, uma palavra, uma ajuda, um socorro. Mas vale a pena aqui falar que ele estava em terra estrangeira. A palavra diz que ele foi o mais bem longe que ele podia ir da casa do pai. E ninguém podia socorrê-lo. Não tinha mais amigo. Tem até uma poesia que diz assim: deixei a casa paterna no verdor da mocidade, deixando o papai idoso já harto de idade. Saí andar no mundo, assim como um vagabundo em busca de vaidade. Arranjei falsos amores, bem como falsos amigos, que quando eu não precisava me oferecia abrigo. Mas quando eu necessitava, que deles que os procurava, aí se tornavam inimigos. Então foi assim com esse filho. Gastou tudo, se viu sem nada, e os amigos que estavam em torno dele quando ele chegou ricão, sumiram.
não tinha mais herança, acabou-se. Não tinha mais amigo, não tinha mais status. O desejo mundano é passageiro. A ilusão ele leva embora a alegria. Ou seja, o desejo mundano é passageiro, é ilusão. Ele leva embora a alegria, ele arruína a vida e traz solidão. Então, meus irmãos, quando a igreja nos ensina a lutar contra os desejos carnais, mundanos, é a sabedoria do alto que está inspirando a igreja. Não é a humana é que tem que aproveitar, a humana é que tem que fazer aquele desfile pródigo. Ele está vivo, está saudável, pede logo a herança, vai esperar o pai morrer, vai gastar, vai farrar. Porque a vida para os ímpios é só nesta vida, eles não acreditam na vida eterna e enganam. E o sofrimento ele já começa aqui, as consequências já começam aqui. Depois de tudo é inferno, não tem como ir para o céu. Viver uma vida desregrada, de impiedade, de prazeres carnais, distante de Deus, em que a gente pede para sair da presença de Deus, na casa do Pai, e achar que depois da morte tudo se resolve, vai para o céu, é ilusão. É ilusão. Então, meu irmão Adesso, aqui no capítulo 15, versículo 15, diz: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar os porcos. Então ele pediu refúgio a uma pessoa daquela terra estrangeira, e veja o serviço que lhe deram: pastorear porcos. Aí imagina aí a humilhação. Nos mostra a humilhação a qual o filho mais novo foi submetido para sobreviver. Ele foi cuidar de porcos. E devemos lembrar que ele era um judeu e, como tal, não podia ter contato com porcos. Estes animais eram considerados imundos pela lei. Levítico 11, 7. Os rabinos consideravam as pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoadas. Com isso percebemos que ele perdeu seus recursos, sua religião e, consequentemente, sua identidade. Olha a que ponto o pecado leva uma pessoa. E aqui no versículo 16, ali ele desejava fartar-se das lavagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Passar para o irmão Adesso comentar esse versículo aqui, que diz aqui o seguinte, que ele desejava, irmão Adesso, comer a lavagem dos porcos, mas os porcos eram mais importantes do que ele. Para aquele dono, para aquele homem não valia nem os porcos que ele tinha. Olha que situação. Triste. Meu irmão, nós só valorizamos o que Deus tem, o que Deus dá, quando vem toda a miséria e toda a ruína para nós. Nós temos tudo que Deus dá, tudo. Mas e é só quando a gente... E Deus é tão bom que Ele diz assim, salve. Ele tira da lama o miserável e da poeira levanta o indigente. Então é necessário que caia nessa ruína para poder valorizar o grande e imenso amor de Deus. A gente
gente entra, a gente se abandona, a gente pensa que entra tudo como o cara pensou, que lá ele tinha tudo, não ia precisar de ninguém. Tinha tudo, amigo tinha tudo, enquanto ele tinha. Quando acabou tudo, para onde ele foi? Para o lugar dos bichos impuros, imundo, que ninguém queria. Então condenaram ele à pior das misérias que tem na face da terra para que ele fosse para lá. Para que nele tocasse o arrependimento que ele tinha que voltar atrás na casa do Pai. Então, é isto que nós vemos na nossa vida, o amor de Deus. Quanto se nós formos fazer, Pedrinho, uma comparação desta parábola com o que nós presenciamos hoje na nossa humanidade, um pai e uma mãe passam a noite sem dormir, com um filho doente, passa no hospital dia e noite com ele lá, cuidando dele. Depois ele pega esse filho, deposita lá no manicômio, abandona lá. Tá? Não olha naquela... Se for esta miséria que caiu sobre o filho pródigo, é esta mesma mazela que cai em cima da gente hoje. Porque a gente vê tudo isso. Então, se a gente fosse olhar isso aí e sentir, porque diz a palavra, se não vai por amor, vai pela dor, foi o que aconteceu com ele. Largou o pai, um ódio, vingança por uma vingança. Eu quero me ver livre das suas ordens, do seu mandato, do seu grito, tudo bom. Lá eu tenho tudo. Mas o que foi que aconteceu? O destino estava traçado lá para ele. Tu vai te arrepender, tu vai voltar. E o teu pai vai te acolher, não vai te jogar nada. Né? É isso que nós vemos hoje. Isso acontece hoje na vida atual com os filhos de hoje que abandonam os pais, jogam os pais nos manicômios, despreza, é grosseiro com os pais. Quando cai a miséria em cima dele, ele diz assim, ai, o que foi que eu fiz? Não sou tão bonzinho. Não é mesmo? É. Então, são essas coisas que nós temos. E esta parábola é uma correção para cada um de nós, pecador. Quando fala do filho pródigo, porque a Bíblia é completa de regra de vida. Regra para nós viver. É um caminho para seguir. Então, são os ditames dela, que é a palavra de Deus, que faz assim. Para viver. Caminhar, então. Se você ver como ele se transformou. Aquele mendigo velho que vinha tudo fedendo a lama de porco, com a caatinga, não queria nem chegar perto. Mas o pai vai dizer, isso está fedendo, vai para cá, volta para cá, imundo. Não, abraçou, vem cá, meu filho. Por quê? É carne da carne, é sangue do sangue. O pai não joga fora, pode ser quem for. Assim Deus faz com nós, Deus está sempre chamando. E nós pega um pau no ouvido, só quando eu estiver velho que eu vou para a igreja, só quando eu estiver velho que eu vou para a missa, agora eu quero gozar minha vida, do jeito do filho pródigo. Quero pegar todos os meus bens, se eu fosse aposentado era melhor. Quero pegar minha aposentadoria e fazer o que eu queria. Então é isso de hoje, aquela história do passado, 2000 anos, é o que nós vemos hoje. Muito tem esta convicção de que o domínio do Pai é um peso, é um calvário. Obedecer meu Pai, isso é um crime para mim. Eu quero me ver livre. Quando eu completar 18 anos, quando eu ficar de maior, você não manda em mim mais não. Eu vou fazer o que eu quero, aí sou eu. Quando o pai diz, meu filho, não faça isso, eu faço, que eu não sei o que você fez quando você era jovem. Por isso, eu estou seguindo o que você fez. Então aprendi com você. Não é isso? Então, sou isso, meu irmão. Nós temos que ver. Então, para muitos filhos, hoje, só quer dar um recadinho aqui. Quem está ouvindo, quem vai ouvir, preste bem atenção. Nas estradas onde andei, pedra e espinho eu encontrei, tudo foram obstáculos que na minha vida eu causei. Caminhando cabeça baixa, para trás eu não olhei. Uma voz suave e rouca, por meu nome assim chamar.
Filho, sou eu, volta aqui, é teu lugar. Vem comigo e senta à mesa, quero contigo cear. Quero pôr na tua mão o anel de gratidão, te vestir roupagem nova, sandália em teus pés calçar. Isso que eu sei. Não queria no chão. Irmão Adécio, a gente vê o filho pródigo que ele veio, ou seja, ele vivia na casa do pai, estava presente ali, acompanhava a sua maneira de tratar os seus servos, os seus empregados. E aqui no versículo 17, a gente vê o seguinte: então ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem, e tem pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome. Ou seja, quantos trabalhadores do meu pai que tem fartura, e eu aqui a passar fome. Nos mostra o momento do seu arrependimento. Lemos que ele caiu em si. No original seria algo como recobrou seu senso, ou quando voltou a si mesmo. E neste momento vemos que ele sentiu saudades de casa. Ele descobriu que os empregados temporários de seu pai eram mais dignos do que ele, de modo que tais empregados diaristas tinham o que comer e ele morria de fome. Então aqui ele começou de certa forma, a ver o que ele não via, né? Distante, numa vida totalmente o oposto da que ele vivia, foi que ele começou a ver o que ele não via. É como que os olhos começou a cair as escamas. É como diz assim: eu só sei o quanto tinha valor quando eu perdi, né? Meu pai e minha mãe são joias preciosas, mas muitas vezes a gente trata como bijuteria, e quando não tem mais é que vem dizer: ah, quanto meu pai, eu sinto falta de minha mãe e do meu pai, não é assim? A bijuteria de 18 que não te dispensa. Pois é. E a bijuteria da pior que tem, né? Que muitas vezes é tratado pelos filhos. Mas esse aqui, ele caiu em si, né? Recobrou o senso. E ele viu que o pai dele era um pai justo. Porque o que aquele patrão que ele arrumou lá fez com ele, deu para ele refletir que o pai dele era um pai justo. Aí eu creio também, irmão Adécio, que ele deve ter pensado: se o meu pai, ele não trata o servo assim, como ele não tratava esses filhos, né? O amor, mas o filho estava cego, estava, não sei, estava de certa forma dominado pelas ilusões do mundo. Mas nós vemos aqui, Modesto, queria que você comentasse esse versículo, o 18, 19, onde ele faz aqui, onde ele pronuncia, né, no seu pensamento, onde ele cria aqui o seu ato penitencial de retorno, onde ele diz: levantar-me-ei e irei à casa do meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como
a um dos teus empregados, dos teus trabalhadores, né? Esta passagem aí é interessante, esse versículo aí é aquele que você canta sempre. Vou me levantar da morte para a vida. Foi o que aconteceu com ele. Ele estava morto. Então aquela dor, aquela cruz, aquele sofrimento, aquela selvageria que o cara fez com ele, jogar dentro do chiqueiro, junto com os povos, doeu tanto na consciência dele. Refletiu tanto. Quantos empregados tem na casa do meu pai? E meu pai me trata desse jeito. Veja quando a gente está nas terras estranhas, desconhecidas, que não tem nada. O que é que acontece com a gente? Então, o que aconteceu com ele? Então, quando a gente reconhece o erro da gente, que a gente volta atrás, brilha a luz, clareia, porque o cara estava cego, o mundo cegou, o dinheiro, a ambição dele, o egoísmo cegou ele. E ele levou ele a procurar um caminho, mas é um negócio, tudo que acontece de ruim é para corrigir. Porque quando nós rezamos o Pai Nosso, na última frase nós dizemos, não deixeis cair em tentação. E o cara caiu na tentação do egoísmo, na tentação da desobediência, da falta de amor, então foi lá. O que aconteceu? Aí ele reconheceu todo esse erro quando volta para trás. Mendigo, desmilinguido, caído sem nada. E assim, mesmo assim, Deus faz com a gente. Com toda certeza. Neste momento, ele soube, como você disse assim, a gente só valoriza as coisas quando a gente perde. Quando a gente tem, não é? Natural, né? Mas quando a gente perde, uma falta tão grande. E o amor de pai, o amor de uma família, a família é uma base da vida. Não existe base mais sólida. Agora, esta base tem que ser consolidada no amor. Esse pai mostrou o amor. O filho mostrou o ódio, a raiva, a vingança. Mas aí Deus tinha preparado lá o caminho dele. Por incrível que pareça, toda essa agonia, foi Deus que preparou. Porque o pai dele não merecia. O amor que o pai tratava o filho, a liberdade que ele tinha na casa do pai, mas ele queria uma outra. Não era aquela liberdade de crescer um dia ser outra pessoa, mas ter uma outra vida independente daquela que o pai estava ali educando para ele. Então, conhecer o erro. Nós, quando estamos no pecado, estamos mergulhados na vida, que as pessoas falam para nós, não, isso é besteira. Mas quando a gente cai na gente, essa pancada que caiu nele aí, para reconhecer e chegar lá, diz-me ninguém cair nos pés, me perdoa. Pequei contra o céu e contra você. Não sou digno de ser chamado nem teu filho. Pelo que eu fiz, pelo que eu fui para ti, mas trato nem como teu empregado. Já me tratando desse jeito já é alguma coisa. Já reparou todo o erro, toda a maldade que eu fiz. Verdade. A gente pode também ver aqui um momento, né, em que ele toma a decisão de levantar-se. Mesmo na situação do pecado, mesmo diante de todo o amor de Deus e toda a misericórdia de Deus, é preciso que a pessoa que se encontra em situação de humilhação, que se encontra lá no fundo do ralo do poço, que se encontra em situação de pecado, queira se levantar. E levantando-se, como a gente lê no versículo 20, foi para seu pai. Então ele levantou e foi em busca do pai. E como que a gente se levanta, né, irmã Adécia, depois de estarmos semelhante ao filho pródigo, comendo as lavagens do mundo, em meio a tantas situações pecaminosas que o mundo nos oferece, que a gente acaba se envolvendo, se não querer se levantar no confessionário, se não querer se levantar com uma boa confissão,
na presença de Deus através do seu vigário na terra. Levantar-me-ei. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. No versículo 20 a gente lê tudo isso. Então, os olhos de Deus, mesmo na situação da gente ter pedido herança, ter deixado a casa de Deus, ter querido viver as experiências do pecado, da desobediência, mesmo a gente ter na liberdade do amor de Deus, escolhido nessa liberdade, distanciar-se da casa do Pai e viver a experiência pecaminosa da qual o Pai havia nos dito: filho, isto não vai fazer bem, isso vai trazer a morte, humilhação, isso vai te fazer sofrer. O Pai continua com os olhos voltados para nós. É diferente do ser humano. Quando a gente ofende a pessoa muitas vezes não quer mais conversa. É difícil para o ser humano perdoar, para a gente amar, aceitar de volta. Mas esse pai aqui, quando o filho ainda vinha de longe, o seu pai já o avistou e disse que, cheio de compaixão, de amor, ele correu. Então, quando a gente decide levantar e voltar, Deus corre ao nosso encontro para nos encontrar, para nos acolher. Porque no livre-arbítrio é como que Deus não quer ninguém satisfeito no serviço, na casa dele. O pai não queria um filho insatisfeito. Mas o pai, no livre-arbítrio, disse: tá bom, filho, te darei aquilo que te pertence. E o pai sabia que o filho jamais iria encontrar um lugar de amor como o que ele deixou. O pai tinha essa certeza. Então foi uma grande lição para esse filho. Lemos que o pai avistou o filho que estava retornando. O pai nunca havia perdido o interesse no filho. E uma vez e outra sempre estava olhando o caminho à espera do dia que o filho voltaria. Então tem aquela palavra que diz assim: todos podem abandonar, agora pai e mãe não abandonam. Isso é verdade. A gente não escuta dizer assim: olha, aquele ali não tem mais jeito. Fala para a mãe dele que não tem mais jeito. Fala para o pai dele. Você vê, se a esperança morre no coração do pai e da mãe, na mudança de um filho. O filho, quando partiu, achava que nunca mais voltaria ali. Mas o pai tinha certeza de que um dia ele estaria de volta. Isso fica muito claro na reação do pai. O texto bíblico diz que o pai se compadeceu profundamente. Ele correu para o filho. Naquela época, um ancião não podia correr, gente. Isso era indigno. Mas o pai não se importou com a humilhação. O que importava era o filho, a quem ele estava buscando no caminho. O pai abraçou, não olhando para as condições em que seu filho estava. O filho estava rasgado, descalço, fedorento a chiquete de porco, porque se não deixar de comer nem lavar, quanto mais água para tomar banho, quanto mais roupa, por aí você tira. Quando se vem negar, meu amigo, quando se vem negar um pouco de lavagem o cara comer, pode dizer que nesse lugar você não arruma nem sal grosso. Então ele vinha do jeito que estava, com fome, fedorento, desesperado.
Ele era a personificação da miséria. Mas o pai só olhou o arrependimento e o acolheu em seus braços. O arrependimento. O pai também o beijou repetidas vezes. Perceba que ele se compadeceu, o pai se compadeceu, correu, abraçou e beijou antes de dizer uma única palavra. Que amor maravilhoso, que graça incompreensível, meus irmãos. Então a gente muitas vezes tem o perdão, o acolhimento entre os nossos irmãos, mas a gente escuta de um ou de outro: não faça mais, você fez isso, você fez aquilo. Muitas vezes fica jogando na cara, remoendo minha vida toda. Isso não foi perdão. Então diz que o pai abraçou, beijou, acolheu e nada disse, nada jogou na cara do filho, apenas a alegria de tê-lo de volta foi celebrada. Então passa esse versículo aqui 21 para o irmão Adécio comentar. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já eu não sou digno de ser chamado teu filho. Nesta palavra, nesta frase, neste versículo 21, o filho diz: pequei contra ti, contra o céu. O pai não foi olhar: ah, mas você me desobedeceu, ah, mas você fez isso. Não. Com tudo isso, só nessa frase que o filho disse aí, o pai já vivia doente, com o coração ardendo pela ausência do filho. Todo dia ele olhava: será que meu filho não aparece? Onde é que está meu filho? Por onde ele anda esta hora? Será que já comeu? Tudo isso eles viviam martelando, massacrando o coração do pai. Que quando ele chegou, que se prostrou e disse: pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, o pai viu naquele arrependimento tão grande, o pai não viu nenhuma miséria, não viu nenhuma nudez, não viu nenhum mulambo, ele viu só misericórdia, arrependimento e amor, e a obra mais preciosa que tinha na frente dele estava com o filho. Que ele chegou a dizer: estava morto e reviveu. Então, porque para eles tinha morrido, na verdade. Mas nunca nós, como pai, eu não sou pai biológico, não tenho filho biológico, só criei, mas nós, como pai, nunca devemos dizer que nosso filho não tem jeito. Porque tudo para Deus tem jeito. Nosso Deus é o Deus do impossível, nosso pai é o pai do impossível. Tudo tem jeito. Só vai da nossa paciência com esse pai. Esse pai nos dá uma lição. O filho nos dá uma lição. O pai também dá. Que tenhamos paciência. Sabemos que o amor de um pai para com o filho não tem limite, não tem tamanho, não tem... Ele rompe todas as barreiras e aí sem limite. Porque ele ama, não prestou atenção se estava sujo, se estava fedendo, a chiqueiro, a lama, mas ele abraçou e beijou. Ele não foi dizer: meu filho, mas você me machucou, você foi cruel, você me deixou, me abandonou, me desobedeceu, por isso eu vou lhe dar outro castigo. Não, vem cá, meu filho. Olhava no caminho e disse: mas vem meu filho. Aquele olhar daí sendo lágrimas, E aquela quando ele ouviu: pai, pequei contra o céu e contra ti. Veja a palavra. Aí o pai disse: pronto, agora sei que meu filho mudou. Então, abraça. Do mesmo jeito que Deus faz com a gente. E a gente vê, irmão Adécio, que o filho ele havia ensaiado seu ensaio de dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Até aí o pai o escuta, mas ele não completa: trata-me como um dos teus empregados. Trata-me como um dos teus empregados. O pai não permite. O pai, porém, disse logo aos servos: trazei depressa. Aí no capítulo 22, no versículo 22 e 23 do capítulo 15.
o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, né? Vestir, ponde um anel no dedo, e calçado nos pés. Também matai um novilho, né? Cevado. E vamos comer e vamos fazer uma grande festa. Ou seja, mostra o grande amor de Deus, que por mais que a gente peque, e quando a gente se arrepende, a gente tem imediata misericórdia de Deus ao nosso socorro, e que nenhum pecado nos faz perder a dignidade de filhos. Veja que grande amor de Deus. Nenhum pecado nos faz perder a dignidade de filho. E temos o relato de como o pai o recebe de volta ao lar. O pai queria dar ao filho a importância que ele não merecia, mas seu amor de pai era imenso e inexplicável. O pai lhe providencia roupa, símbolo de honra. E a pessoa não é envergonhada, ela não tem honra, nem a pessoa desnudada. Anel, um símbolo de autoridade, ou seja, a autoridade é de filho de Deus, é restituída para aquele filho. Sandália, um símbolo de que ele não era um escravo, mas sim livre. Aquele filho era um homem livre, pois o amor de seu pai o libertou. O pai também manda preparar o bezerro cevado, novilho cevado. Esse animal era um novilho guardado para ser usado somente na ocasião mais especial para o pai. Haveria alguma ocasião mais especial do que essa? Imagina aí, o pai. A gente vê aqui o pai esperando, o pai que espera o filho. Um filho que saiu muito tempo distante, não tinha noção do mundo lá fora, porque até então sabia os cuidados do pai. O pai tinha aquela certeza, aquele cuidado, ficava ali na espreita, voltando, mas hora ou outra, eu creio que o pai ele entrava também no momento de pensar: meu filho, como está? Será que está vivo? Será que comeu? Como está meu filho? Então, para o pai, não haveria ocasião mais especial do que essa. Retornou aquele que estava morto, retornou à vida. Esses versículos nos revelam algo muito profundo. Aqui entendemos que o controle sempre esteve nas mãos do pai. Perceba que enquanto o filho estava vivendo dissolutamente, o pai estava fazendo a provisão para o filho quando retornaria. Ou seja, enquanto o filho estava gastando o que o pai deu e foi gastar, o pai estava trabalhando para repor para ele novamente. Que amor é esse? Esse é amor que ninguém consegue compreender, né? Enquanto o filho estava esbanjando, o pai estava cevando o novilho, deixando a roupa, o anel e a sandália preparados para o momento do retorno. Eu certeza. Opa, menino, que Deus bom, né? Esse pai que representa Deus aqui nessa parábola. Com isso entendemos que a parábola como um todo aponta para a soberania de Deus, que busca ativamente pecadores desprezíveis que não estavam procurando por Ele. Queria que o irmão Adécio comentasse esse versículo aqui, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Lucas 15, 24. Sem falar que lembra, né, esse versículo aí, a gente lembra também lá do encontro, do banquete na casa de Zaqueu. Talvez fosse hoje o pai estava guardando o novilho para
para o Natal, né? Mas ele tinha uma data que ia fazer aquela festa, uma data aí, muito importante para ele. Mas quando o filho chegou, ele disse, o momento é agora, a coisa mais importante é essa. Porque este meu filho estava morto. Então eu tenho que me alegrar agora com meus vizinhos, com meus amigos, para ver a chegada do meu filho que estava morto. E ele gritava, né? Vem aqui que meu filho que estava morto, viveu, tá. E o outro com raiva, porque o outro não viu, a zoada, o burburinho, já ficou logo com a cara no tronco, parecia um elefante. Mas ele disse, olha, tu sempre estava comigo. Então, esta palavra e esta frase, o homem do pai, este amor, como não tem limite, o amor de pai. Pai não mede distância, o pai, pode o filho estar errado, pode ser quem for, o pai sempre dá uma palavra por ele, sempre é por ele, tá? Então, figura a bondade sem limite, sem tamanho de Deus, pai, porque se Deus disse assim, fiz o homem a minha imagem e semelhança, dotou o homem com todo o amor dele. E é todo esse amor, hein, na figura desse pai e desse filho pródigo. A figura de Deus está passada, pré-edificada neste pai, como exemplo para que nós possamos olhar e ver o quanto é o amor e comparar o amor do pai hoje, o amor daquele pai daquele tempo, que o Evangelho conta. Estava morto, reviveu. Vamos alegrar, vamos fazer tudo. Traz sofoneiros, bombeiro, todo mundo para cá, vamos fazer uma festa. Porque este filho estava morto. E Deus, ele voltou. Tanto que ele não mediu, disse assim, olha, se ele fosse também, não pode voltar para trás, que a panela que ele criou já furou, e você não tem mais nada aqui em casa. O que você tinha, eu lhe dei. Foi? Não. Como você disse, estava guardado anel, estava guardado roupa, estava guardado chinelo, estava guardado boi para comer. Tudo preparado para o retorno, que no coração dele ele sempre nunca disse que esse filho não voltaria. Como Deus abre para nós. Você vai, meu filho, mas você volta. Se você não volta por amor, você volta pela dor. Mas você vai voltar. E eu estou aqui esperando. Foi igual. Estava morto. Ele deu. Trazendo, irmão Adécio, para essa realidade hoje nossa, de convivermos como igreja de Cristo, como comunidades vivas, né? Será que está também tendo a alegria, né? Quando chega o irmão, quando chega o novo, vamos dizer o novo, né? Vamos dizer o filho mais novo, quando chega o novo na comunidade, quando chega o irmão mais novo na comunidade, que veio para somar, que veio para trabalhar, aquele irmão mais velho, que é aqueles que já desenvolveu um trabalho naquela comunidade, está tendo a alegria? Está tendo a alegria de Deus porque aquele novo chegou? Está tendo a alegria de Deus porque aquele novo chegou? Ou está tendo a atitude desse irmão mais velho, de enciumar, de até questionar o pai, e de não querer até mesmo congregar ou caminhar ao lado daquele irmão? A gente trazendo para a nossa realidade de hoje, a gente presencia ou vivencia situações semelhantes a essa. Meu irmão, é a pura e crua verdade. A palavra comunidade, diz o Evangelho sem restrição, a palavra comunidade é trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando se fala da comunidade, é trindade, a comunidade é amor. Todos são iguais, todos têm voz e vez. O ciúme é a coisa do inimigo, como o filho lá do cara. Eu não, toda a vida estive aqui com você. Você nunca me deu sequer um cabrito. Começou a jogar. É tal qual como você vê hoje certas comunidades que o autoritarismo, o orgulho é tão grande que não aceita ninguém. É só eu que faço, é só eu que mando. Então, olha, corta a asa dele, não deixa ele crescer não. Porque se ele crescer, vai tomar meu lugar.
Assim como Herodes e Pilatos mataram o Cordeiro, Jesus Cristo, porque Jesus incomodava. E eles pensavam que se Jesus não morresse, ia tomar o lugar deles, tal e qual a vida nas comunidades hoje. Você é excluído, você é jogado para escanteio, você é jogado... Ninguém conhece você, você é estranho. O filho pródigo foi para a terra estranha. Hoje a gente chega, vê isso bem nitidamente dentro. O egoísmo, a vaidade, soberba. Outra coisa que é o mais interessante é o perdão, como você falou lá atrás. Perdão de condição. Mas a gente não olha quando Pedro perguntou, é 7 vezes 7? Jesus disse, não te digo, mas 70 vezes 7. Quer dizer, finito, não tem tempo. Então, esse trabalho hoje, como a comunidade cresce quando todo mundo cresce igual. Diz a palavra de Deus, todos são iguais perante a Deus, e diz as leis civis, todos são iguais perante a lei. Então, a igualdade não existe. Não existe essa de só fulano que manda. Jesus veio acabar com o coronelismo que existia na época. Uma comunidade igualitária, solidária, fraterna, unida na Trindade. Porque existe a palavra nas primeiras comunidades em Atos dos Apóstolos. Por que existe lá? Como foi que Jesus mostrou a primeira comunidade quando ele chegou com a cidade? 5.000 pessoas que disseram, o que tem para dar de comer? Só tem 5 pães e 2 peixes. Pois me deu, o que ele mandou fazer? Centrar o grupinho. As primeiras comunidades que ele já preparava foi naquela dali. 5, 4, cada de pessoas fazendo aqueles grupinhos e começou a dividir. Então essa é a vida, o crescimento comunitário. Nós temos a vida individual, temos. Mas a vida comunitária, ela só cresce quando todo cresce igual. Você tem direito? Tem, eu também tenho. Não existe essa. O cara lá estava cotovelando lá, xingando, esculhambando o cara, porque tinha chegado e o pai tinha feito festa. Tal e qual os representantes comunitários que nós vemos hoje nessa vida. Chega uma pessoa lá, pai, só quer ser, quer mandar mais do que a gente. Corta as asas dele que é para ele não crescer. Não deixa ele fazer nada, não. Então, isso impede, não pense essas pessoas que estão fazendo o trabalho de Deus crescer, não. Eles estão sendo um empecilho no trabalho de Deus, porque Deus quer a igualdade. Deus quer amor para todos. Ninguém é dom. Por que o cara lá, o que foi que Jesus, você falou, explicou aqui, por que o chinelo, mostrando que não é escravo, por que o anel? Honra. Pelo direito que você tem, pelo conhecimento que você tem dentro da comunidade, você é um membro da comunidade ativa e trabalhar junto para o crescimento e desenvolvimento daquilo ali. Você sabe pregar? Sabe, você vai pregar. Você sabe dar catecismo? Vai dar catecismo. Você sabe lutar com gente, com pessoas idosas? Vai trabalhar. Porque as comunidades são criadas para fazer o que o padre não pode fazer. Os leigos são instruídos nas comunidades para isso. Comunidade é trindade. E a gente pode fundamentar tudo isso também na palavra de Deus, em uma passagem de Jesus Cristo, em que numa certa comunidade, em que era predominante o domínio, né, dos escribas e fariseus, em que só eles tinham acesso aos pergaminhos, né, os escritos, e só eles faziam a leitura na sinagoga. Porque diz a palavra que a maioria do povo era analfabetos e nem todos eram incentivados a fazer uma leitura, a dar uma explicação. E diz que quando Jesus chega, que pega ali os pergaminhos, eles ficam admirados porque ali não é um deles, mas agora chegou um novo que vai fazer uma leitura. E quando ele faz aquela leitura, falando dele mesmo, o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, né? E quando ele diz, lê tudo, já ficam admirados. E quando ele acaba de dizer, se cumpriu, há uma rejeição muito grande, de que eles pegam em Jesus, arrastam para fora da sinagoga
e querem jogar Jesus lá do monte ao qual estava construída a cidade lá embaixo. Por pouco eles não jogaram Jesus lá embaixo. Então a gente vê também que quando a presença de Cristo naquele novo que chega, porque não é só qualquer presença, a presença que incomoda é a de Cristo, do irmão. Não é só qualquer presença. Quando o irmão ele vem com a unção do Espírito, quando o irmão vem com a graça de Deus, e que a comunidade começa a aclamar, começa a se identificar, porque o povo tem sede de Deus. O povo tem sede de Deus. E o povo, eles buscam Deus. E onde o perfume de Deus se faz sentir, eles correm. Não é? A gente vê aqui na nossa história aqui, de tantas pessoas que se identificaram tanto com Cristo. O mais próximo nosso aqui que andou, o Frei Damião, quando vinha nas suas peregrinações, aqui mesmo na nossa cidade de Brejo Santo, a multidão acorria, mas não era atrás do Frei Damião, mas do perfume de Cristo que ele exalava. Então, mesmo o Padre Ayrton, o povo não vai atrás do Padre Ayrton, mas do perfume de Cristo que Padre Ayrton exala. Ninguém vai cheirar uma flor, por mais bela que ela seja, se ela não exala perfume, né? Nem olha, a gente passa por debaixo de um pé de laranjeira, quando ele está bem florado, a florzinha, por mais pequeníssima que seja, é um cheiro muito grande, a gente quer tirar uma miudinha daquela, apanhar no chão e cheirar. É muito cheirosa a flor da laranjeira. Então, por mais que o irmão seja estudado, entender de tudo, se ele não exalar o perfume de Cristo, de nada vale. Seu conhecimento, como disse São Paulo, só incha e o faz perder-se. Então, quando as pessoas não vai atrás da pessoa em si, mas do perfume de Cristo que aquele irmão exala. Então, há, infelizmente, os contra Cristo, né? Os contra Cristo, aqueles que não aceitam o Cristo. Há aqueles que vão também pegar, tirar lá do púlpito, tirar, de dar uma oportunidade, jogar para fora e, se puderem, até expulsar da comunidade, como queriam fazer com Cristo. E, por que não, podemos até dizer, tirar a própria vida, como queriam tirar logo no primeiro momento de Jesus, mas não era chegada ainda a sua hora. Então, como a gente vê aqui, e começaram a regozijar-se, né, quando o pai, porque este meu filho estava morto e reviveu, é a palavra de pai. Mas existe uma pessoa na casa, que é o filho mais velho, que ele não vai sentir essa mesma alegria. A gente vê aqui no capítulo 15, né, versículo 25 e 28, diz o seguinte: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar mais na casa do pai. Agora era o outro que queria sair. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, né, convencê-lo a entrar. Somos, irmão Adesso, nós somos apresentados ao outro filho, né? Nós somos apresentados ao outro filho, o filho mais velho. Esse era o filho pródigo, podemos dizer assim, primogênito, primeiro. Ele nunca se afastou do pai, mas também nunca esteve próximo. Sei que a gente pode compreender isso, né? Ele sempre teve todo o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do pai. Se o filho mais novo se perdeu saindo da casa, o filho mais velho se perdeu dentro da casa. Exatamente. Que coisa terrível. Perdido dentro da casa. Existem pessoas perdidas dentro da igreja? Tem. Meu irmão, eu vou dizer o seguinte: quando eu estou na igreja e eu não sei o que é amor, eu não sei o que é misericórdia,
Quando eu estou no serviço da igreja e eu não sei me alegrar com o irmão que vem, eu não tenho uma palavra de incentivo, de amor e acolhida ao alcoólatra que vem, a prostituta que vem, o ladrão que vem, quando eu não vou mais além em sair da minha casa e de encontro, quando a minha pastoral não me leva a missionar dessa forma, a trazer de volta a dignidade dos filhos e filhas de Deus que estão perdidos, podemos dizer assim, como ovelha perdida, porque o pastor não se dispõe a ir buscá-la, eu estou também perdido. Só que eu estou perdido dentro da igreja, eu estou perdido dentro da casa do Pai. Aí é mais fácil aquele que está fora ser encontrado do que quem está dentro. Está dentro, está achado, não é assim? E muitas vezes a pessoa leva a vida toda, morre e vai para o inferno, tendo vivido a vida toda dentro da igreja, no serviço, porque se tornou um mero funcionário, ou se tornou um Judas da vida. Caminhou, mas o coração não se abrandou. Caminhou, mas não deixou o coração se encher-se do amor. Então o filho mais novo, perdeu-se saindo da casa do pai. O filho mais velho se perdeu dentro da casa. Então, mais uma vez, o pai é quem saiu da casa para ir de encontro a um filho. Dessa vez, ele foi encontrar o filho mais velho. Nas palavras do filho mais velho, vemos que ele encarava o relacionamento com o pai na base de recompensa. Então, muitas vezes também é na base da recompensa. Eu vou servir a Deus, Deus vai me dar isso. Eu vou servir a Deus, Deus vai me dar aquilo. Então, enquanto Deus estiver me dando, eu estou servindo, eu estou lá. E essas pessoas são tão, como podemos dizer assim, são tão crianças na sua mentalidade, podemos dizer assim, que muitas vezes acha que o outro que está passando por uma provação é uma maldição de Deus. Muitas vezes o outro é submetido a uma provação, e quem é submetido a uma provação, a gente sabe que a provação ela vem de Deus, e se Deus submeteu uma alma à provação é porque aquela alma ela é agradável a Deus, é o contrário. A tentação é que vem do demônio, agora a provação vem de Deus. Deus submete a alma que lhe agrada a uma provação, mas o insensato, ou seja, o perdido dentro da casa do Pai, aquele que está muito tempo ali sendo apenas um mero empregado ou administrador ou funcionário dentro da igreja, ele acha porque está tudo dando certo aqui, meu trabalho está dando certo, está tendo fartura na minha casa, está entendendo? Eu não fui retirado do meu emprego, então está tudo os conformes, está tudo de acordo com a vontade de Deus. Aí olha para o outro, talvez veja como os fariseus e os escribas e as autoridades religiosas da época via a pessoa que tinha um defeito físico, era como se fosse amaldiçoado. Aquela pessoa é amaldiçoada por Deus, deixa ele lá no recanto da sinagoga. Erroneamente era o pensamento dessas autoridades. Quando Cristo vem que muda todo esse cenário, todo esse contexto, e vem dizer que não é maldição, e aí Cristo começa a curar e a trazer a dignidade dessas pessoas, eles começam agora a rejeitar o Cristo, porque Jesus não, como podemos dizer assim, não comeu na mesma caqueira deles, ou não pisou na mesma pegada, ou não começou a afirmar o que eles já afirmavam. Mas Jesus trouxe a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente vê aqui, nesta parábola, o filho mais velho achando que era o santo, que era o bom, que era o justo, que era o achado, estava perdido na casa do pai, e o relacionamento que ele tinha criado com o pai era só um relacionamento de recompensa. Não me destes um cabrito ainda para eu festejar. Voltou esse, gastou tudo, tu faz isso. E aí o pai vai de encontro, e o pai mostra-lhe o lado amoroso, para que ele possa ver o quanto o pai o ama. Meu filho, o que é meu é teu. Agora, será que nós não vamos nos alegrar, meu filho? Teu irmão voltou, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E aí o pai convence aquele filho, que é motivo de festa, que é motivo de alegria.
Então, nesse versículo 15, 31, 32, finalizando aqui nosso momento reflexível aqui da Palavra de Deus, do Evangelho de São Lucas, capítulo 15. E quero passar por uma dessa reflexão desse último versículo, do 31 ao 32. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Dentro deste, são vários tópicos que você mencionou aí, dentro do... Qual Jesus, qual amor de Deus eu posso pregar numa comunidade se eu não vivo esse amor? Tal qual este filho mais velho, que pensava só nele. Ele não pensou na coletividade de que todos que viviam naquela casa estavam debaixo de um amor de uma pessoa, do Pai. Mas ele queria só para si. Eu tive tanto tempo, tu não me deu nem um cabrito, tu não me deu, olha a palavra, tu não me deu. Para mim. Mas para esse vagabundo agora se faz tudo. Por quê? Então eu vou fazer do mesmo jeito. Esse foi o raciocínio. Então, lá vem o amor do Pai. Meu filho, tu sempre está comigo, que o meu é teu. Não, mas eu quero é meu. Tal qual a vida hoje, como você viu. Quando se fala do amor de Deus, lá atrás, o que falaram quando viram Jesus? Na sinagoga. Jesus falando, com que autoridade esse cara faz isso? E lá de Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Não é? Jesus falou, se a vossa fé não superar a fé dos fariseus, as prostitutas e os criminosos precederão o reino do céu primeiro. Mesmo? E você diz, uma coisa é eu ser igreja, outra coisa é eu estar dentro da igreja. Uma coisa é eu ser essa igreja viva, altiva, que acolhe. A igreja prédio, ela não passa apenas de um prédio. Mas a igreja da qual Cristo fala é a igreja viva, a igreja pura. Então essa igreja tem que aglutinar esses filhos. A igreja é a casa da onde acolhe todos os filhos, seja ele branco, preto, azul, amarelo, vermelho, qualquer cor, doente, cachimbó, seja do que ele for, bêbado, drogado, seja quem for. É a casa. Por que nós chamamos a igreja de santa e pecadora? Porque ela acolhe lá só tem santos que estão lá na parede. Mas dentro no bojo da igreja só é pecador. Ela é um hospital, é uma clínica, é uma UTI. A igreja. Todos que estão lá estão doentes. Se não estão doentes materialmente, está doente espiritual, mas está doente. E é lá a igreja, a casa, o hospital onde vai tratar das enfermidades, das doenças, de tudo. Os líderes comunitários são os verdadeiros pajés das comunidades. Assim como tem os pajés nas tribos, que é advogado, é médico, é doutor, é padre, é bispo, é tudo igual, é um pajé, né? Então por quê? Porque todo mundo está em torno dele. Como aquele pai e aqueles dois filhos, mas o outro não queria. Assim como tem gente que não quer você dentro da igreja, porque você sabe mais do que ele, você quer ser mais, você tem... Não quer, não. Ei, deixa eu... Corta essa, então não é. Qual é o Jesus que eu estou pregando? Eu preguei Jesus na parede, eu estou pregando a mim. Jesus veio, como ele disse, não penseis que eu vim trazer alegria nem paz, eu vim trazer divisão, espada e fogo. Porque ele veio trazer espada de dois mundos. Não é? Diante das desigualdades que nós vemos hoje, então, se o filho pródigo mais velho não quis aceitar a palavra meu, que a prego bem, isso é meu. Tu não me deu. Então agora vai sair que chega no sem saber o que é, o que ele fez por lá. Vem para cá arrependido, você dá. O que eu fiz para você? Eu que estou dentro dessa comunidade há tanto tempo, eu que mando, eu que grito. Quem chega aqui, não, vai para lá. Isso, não.
igualdade, amor de Deus. O amor é vivido, né? Essa palavra do filho pródigo com o pai nos traz e nos faz isso. Nós devemos ter medo ao que levanta para derrubar. Nós devemos temer, mas não temer aquele que derruba para levantar. É o que Deus faz. Deus derruba o ser humano. O filho pródigo foi derrubado para voltar de novo, com perdão, tudo isso. É isso. Então eu quero agradecer aqui a presença, né, do irmão Adesso participando deste vídeo comigo. Todos os irmãos, né, peço a você que vai ouvir, deixe seu like, né, compartilhe esse vídeo, dê uma moralzinha ao nosso canal, para que possamos atingir mais pessoas e mais pessoas sejam evangelizadas. A parábola do filho pródigo fala de 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Apesar de Jesus não ter nomeado especialmente cada um dos personagens na ocasião em que foi contada esta parábola, esses 3 personagens claramente tinham significados específicos. O pai representava Deus, e o filho mais novo representava os publicanos e pecadores, e o filho mais velho os escribas e fariseus. Que Deus te abençoe, que a Virgem Maria te envolva com seu santo manto, que a unção do Espírito Santo esteja sobre nós. É uma alegria estar com vocês até aqui e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém.